Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Que alegria poder compartilhar esse momento com você. Outra vez o podcast que fala sobre a psicologia, a saúde mental, aquilo que podemos fazer para melhorar a nossa vida, a vida das pessoas que estão à nossa volta, entra no ar. E eu já agradeço por você abrir espaço na sua casa, na sua agenda, acessar o nosso vídeo no YouTube e compartilhar, conferir e acompanhar com a gente o papo de hoje. Bom, as últimas pesquisas apontam que existe uma criança autista para 31 típicas não autistas. Isso é um número extremamente relevante. Já falei isso aqui algumas vezes. A questão é, já parou para pensar no momento em que o pai, a mãe, o responsável, às vezes o avô, a avó, recebe o diagnóstico de autismo? Ser neurodivergente, o que seria isso? Esse é o tema do nosso programa de hoje, a neurodivergência, que é uma divergência, é uma diferenciação do cérebro humano. Não vamos dizer e não podemos dizer que o autismo é uma doença, porque não é. Doença tem uma característica própria, tem início, meio e fim, tem o jeito de atuar no corpo da mesma maneira, os sintomas são similares, é quase uma sequência em série a doença. Você já parou para pensar na pneumonia, por exemplo? É dor no peito, é dificuldade para respirar, é falta de ar e é a mesma coisa que acontece com todos. O autismo não. Por isso que é considerado um transtorno do espectro autista, porque engloba vários sintomas, vários sinais e muda de pessoa para pessoa, porque o ambiente influencia, a genética influencia, a alimentação, tem um catatal de coisas. Por isso, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aqui. Mas eu não falo sozinho. Quem está comigo é a psicóloga Gabriele Nunes, profissional, psicóloga infantil, que trabalha com o ABA, que é o padrão ouro para tratamento e acompanhamento e desenvolvimento de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, que não é só o autismo, né, Gabriele? Sim. Antes, obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Eu agradeço o convite, foi importante. Foi logo na primeira semana de volta ao Rio, e aí ok. Você estava em Minas, né? Veio para lá, você atendia já crianças, já trabalhava com crianças autistas também? Sim, o meu trabalho, eu saí do Rio nessa transição de entrega do TCC da faculdade e eu comecei na área, trabalhando com autismo, como assistente terapêutica de uma criança ali no período da pandemia. E tive a proposta, durante essa transição da formação, para acompanhar essa criança, inicialmente só na adaptação, de mudança de estado, de escola, né, de ambiente dessa criança. E aí eu decidi investir realmente no ABA. Meu trabalho na cidade onde eu morava era dentro de uma clínica multidisciplinar. Então, tinha fono, TO e outros profissionais. E a gente trabalhava tanto em conjunto quanto com pacientes ali de cada profissional. E o bom é porque tinha essa interferência, que era uma interferência muito positiva, sabe? É um diferencial quando você trabalha com TEA e com com os outros transtornos do neurodesenvolvimento, quando você tem esse contato direto de outros profissionais, porque isso é uma coisa que traz assim, um ganho positivo demais para a nossa área. É verdade. A questão é que o neurodesenvolvimento, ou o transtorno do neurodesenvolvimento, vai além do TEA, tá, gente? TEA, o transtorno do espectro autista, é mas tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem a dislexia, tem a descalculia, a dislalia, tem uma gama de transtornos. E aí a gente percebe que os diagnósticos estão sendo cada vez mais constantes, frequentes, e o número tem aumentado significativamente, né? Eu conheço pais, porque a gente acaba tendo contato com os pais atípicos, né? Sim. E aí, só deixando claro, quando a gente fala atípico, é porque é o diferente do típico. O típico, a criança típica, é aquela que não tem o transtorno. E o atípico é o que tem. O pai atípico é o pai de uma criança com TEA e ele
às vezes, lida com mais do que o TEA. Porque o TEA vem com comorbidades, né? Muitas comorbidades. Você muitas. falou bem do contato numa clínica multidisciplinar, porque você tem vários outros profissionais, você tem uma troca de informações muito interessante, porque o autismo vem muitas vezes com TDAH, vem com DI, que é déficit intelectual, vem com TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Às vezes vem com todos. Com todos. Uhum. Né? E aí ainda vem uma outra questão, porque o TEA ele é dividido em nível 1, 2 e 3 de suporte. Antes era considerado leve, moderado e grave, né? Mas aí, graças a Deus, fizeram uma reorganização das coisas e ficou muito mais claro para a gente poder entender. A questão é quando vem com TEA nível 3, com outras comorbidades, é necessário a intervenção de vários profissionais para poder contribuir com o desenvolvimento. Mas o ponto é o diagnóstico. Muitos pais, às vezes, relutam, né? E quando ouve do profissional, primeiro, às vezes, ouve logo uma indicação do professor da escola. Exatamente. Né? Que percebe, olha, o professor ou o orientador vocacional, ele nunca pode chegar para o pai, preste até muita atenção você, que na escola do seu filho, o orientador vocacional falou para você o seguinte, procure um psiquiatra. Ele não pode falar isso. Ele pode te orientar a conversar com o pediatra, com o clínico, com um profissional da saúde sobre algumas características que você tem percebido, para que o médico indique para a psiquiatria infantil. Tá? Então, assim, quando os pais ouvem uma referência dessa, cai quase com uma sentença de morte na cabeça, não é não? Sim, sem dúvidas. Os psicólogos, no geral, acabam sendo um dos primeiros profissionais a serem procurados, por mais que ainda há todo um estigma sobre o nosso trabalho, sobre a nossa área, ainda assim é uma das primeiras procuras que tem. Uhum. E aí, por exemplo, o que chega no consultório demanda realmente da escola, se é uma criança que já está naquela fase, principalmente se é uma criança que não teve esse diagnóstico, que não foi pontuada, uma criança que não deu início a uma interação social ali na escolinha que seja, na creche, contato com outras crianças no espaço. Vamos dar um exemplo, uma criança que está nessa segunda infância, que já apresentou alguns sintomas e há um comparativo dessa família com a questão de... não, porque o pai dele era uma criança muito tímida. Sim. A mãe era uma criança mais introvertida. O irmão mais velho demorou muito para começar a falar. Exatamente. E, às vezes, eu percebo que, de um certo lado, os pais tentando se defender, né? Porque o diagnóstico, ele vem chocante, né? Tem pais que se levantam, vão embora e falam, você está doido, meu filho não é maluco? Porque existe ainda, por mais que a gente fale muito sobre autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, ainda existe um preconceito, um estigma muito pesado. Sem dúvida. As pessoas têm um medo, não se falar que ou, meu Deus, acabou. Gente, existe uma frase inspirada em Viktor Frankl que fala o seguinte, o diagnóstico não é um destino final, mas o início de uma nova forma de caminhar. A gente tem aí grandes exemplos de pessoas que portam transtorno do espectro autista, não tem cura esse transtorno, mas ele tem mecanismos para lidar com ele ao longo da vida. A gente tem Elon Musk, o homem mais rico do mundo, Sim. tem autismo. Mas ele é nível 1 de suporte. Gente, não importa nível 1, 2 ou 3, é portador do transtorno. E eu estava participando de um seminário sobre autismo, dizendo que é uma maldade dizer que o nível 1 de suporte... É o nível leve. Não precisa, ele é quase normal. Olha, aí que se engana. Mas esse não é o assunto daqui do nosso podcast de hoje. Porém, o diagnóstico que assusta, e assim, os pais, muitas vezes, eles negam com essas desculpas que você falou, né? E começam a tentar amenizar. Não é isso. Só que isso acaba atrasando o desenvolvimento e o suporte que essa criança precisa, não é? Demais.
o preconceito realmente envolvido, tanto por parte dos pais quanto da família, da criança, do ambiente onde essa criança está envolvida, acaba gerando mais prejuízo do que o transtorno em si. Porque, no caso, isso atrapalha com que a criança, de fato, busque realmente um tratamento, busque profissionais. E aí, como que eu posso dar de exemplo? A questão de, sabe, os profissionais certos para quem deveria ser direcionados. Sim, mas, verdade. por exemplo, uma coisa que eu vejo, que era um impacto que eu tinha muito grande na cidade, Conta pra gente. onde eu morava, era o fato de, por exemplo, a escola pontuava que havia alguma questão ali, direcionava esses pais para levar para um profissional X, só que o profissional que atendeu aquele pai na infância, que atendeu o pai daquele pai na infância ou na adolescência... O médico da família. O médico da família, que é o sabe neurologista, tudo. exatamente, que já tem anos de profissão, então ele vai saber. E aí de levar realmente para esse profissional, e esse profissional vai reafirmar justamente o que a família quer ouvir. E aí, quando você leva, de fato, para um profissional que tem a formação, que tem os estudos, que está atualizado, que está por dentro ali, a família nega, de fato. Porque teve um profissional de saúde que tem uma confiança grande da nossa família, que tratou todo mundo, disse que não é. Que não é. O fato, gente, é por isso que a carreira de medicina, ela é extremamente exaustiva. Porque ou você continua acompanhando as pesquisas, artigos científicos, seminários, congressos, cursos, ou você vai ficar para trás de tudo, né? Mas o autismo no passado não existia, ninguém tinha autismo. Aí a gente pensa que ninguém tinha, só que era taxado de... não tinha desenvolvimento intelectual, era às vezes considerado o maluco. Sim. Né? O débil. E assim, os termos usados, eu tenho até um pouco de dificuldade de falar esses termos, porque me soa tão pejorativo. Maluco, para mim, é uma agressão, né? Falar isso. Porque, mas ele é maluco. Não, ele pode ser esquizofrênico. Maluco está te colocando como uma forma muito... quase tratando como um lixo. Sim, então, eu tenho uma dificuldade grande de falar, até para dar exemplos, eu sinto um pouco de resistência em mim mesmo. Mas, nesse diagnóstico de procurar o médico da família, às vezes compromete, né? Porque o médico fala assim, nossa, mas olha, você era da mesma forma, né? Você, quando era criança, não falava. Só que os profissionais que estão atualizados, eles conseguem perceber alguns traços e que pode até ter aquele que tem o traço do autismo. Sim. Mas não ser o autista. Sim. O autismo, ele atinge algumas áreas bem específicas, Sim. de maneiras diferentes, mas principalmente é a interação social. Que é uma das coisas que ele fala assim, não, é que ele é muito desligado. Ele tem dentro do autismo, existem os critérios diagnósticos, que são realmente critérios essenciais para se dar realmente de fato... Para laudar, né? Para laudar. Tá feito, para laudar. Isso. Por exemplo, uma das coisas que a gente percebe a questão dos diagnósticos de autistas que estão sendo diagnosticados adultos, né? Com 20 e tantos anos, 30 e poucos anos. A questão é que, quando por trás desse diagnóstico fechado de uma pessoa que está tendo na fase adulta, há toda uma pesquisa sobre como foi a primeira infância, a primeira e a segunda infância desta pessoa. Sim. Então, houve atraso, ela levou quanto tempo para andar, como que era a comunicação, como que eram os primeiros anos, tanto no ambiente familiar quanto em ambientes diferentes. Então, fazendo esse comparativo do diagnóstico na fase adulta para a infância, por exemplo, quando chega para a gente, a criança chega com essa reclamação da escola, a gente faz essa primeira anamnese, essa investigação com os pais. E aí, por exemplo, comigo, eu sempre opto por não ver a criança, que eu quero ver realmente, descobrir, conhecer essa criança pelos olhos dos pais. Pelos olhos dos pais. Porque eu falo que quando você tem um pacientinho, eu me refiro aos meus pacientes como pacientinhos, você tem 3 versões deles. Você tem a versão apresentada pela escola, você tem a versão apresentada pelos pais e você tem a criança em si. E, normalmente, quem traz realmente a versão mais realista de quem é a criança de fato
é a escola, que é quem fica com a criança num ambiente ali cheio de estímulos diferentes. Que ele é testado o tempo inteiro, né? Exatamente, fora ali da zona do conforto, onde ele não pode subir no sofá o tempo inteiro, ele não escolhe o desenho animado, tem todo um... E ainda é um ambiente mais imparcial, porque o professor ele pode amar os alunos, mas ele não ama como mãe, nem ama como pai. Exatamente. E o pai sempre vai ter um jeito diferente de analisar aquela criança. Então, a versão que você toma como mais próxima da realidade ou da verdade é a da escola. A da escola e da criança. Como é que a criança se apresenta? Por exemplo, mesmo que seja uma criança que não se comunique verbalmente ou que não tenha ainda nenhum tipo de comunicação instaurada ali, a criança demonstra. Então, por exemplo, ela testa muito você no início, ela vai na prateleira, olha para você e aí, eu acho que eu vou derrubar esse objeto aqui, porque eu quero ver como que ela vai ficar, como que ela vai reagir. Então, a criança dá o seu jeito de demonstrar quem ela é de fato, ali de desafiar você e de tentar, de alguma forma, expressar o que ela está sentindo. E óbvio que a gente não pode descartar a versão dos pais, tanto que quando uma criança entra em tratamento, nós fazemos esse tratamento direcionado ali para a criança, só que não existe o tratamento de TEA para uma criança sem existir o tratamento, essas reuniões parentais. Sim. Porque são essenciais, tanto para realmente saber se os pais estão dando continuidade, o que os pais estão achando de melhoria ou se há algum prejuízo. Até para saber o que tem na casa desses pais. Exatamente. Porque, às vezes, a gente tem pacientes ou pacientinhos, como você fala, que está com você pelo método ABA. Sim. E o ABA como eu falei, é um padrão ouro para tratamento de neurodivergência, porque trabalha com reforço positivo, são muitas estratégias, não é jeito ABA, é um método, é muito completo. E aí, tem crianças que precisam de 20 horas semanais de ABA. Não só ABA utilizada pela psicóloga, sim, mas pelo TO, pela fono. São vários profissionais que atendem pelo ABA. E nem sempre as crianças podem ter esse acesso, porque é um tratamento caro. Caro, sim. É caro. Existe eu conheço um caso de uma criança que é TEA, ela é atendida pelo tratamento ABA, pelo método ABA, com 20 horas semanais, e a clínica recebe do plano de saúde R$120 mil mensais para manter essas 20 horas e toda a estrutura da clínica. É muito dinheiro, é pouco dinheiro, precisa cobrar isso tudo? Não sei. Cada clínica cobra quanto precisa para poder manter. Alguns talvez cobram mais, que aí infelizmente, a gente entra no capitalismo, oferta e demanda, e aí vai. Se tornou realmente um negócio. Se tornou um negócio lucrativo. Porém, é um método mais caro, porque nem todos os profissionais trabalham com ABA, nem todos dominam ABA. E que é a análise do comportamento aplicado, é isso que significa o ABA. Dessa forma, tem crianças que passam com a gente 50 minutos na semana. Sim. Quando não, 30. Eu tenho pacientes que só podem ficar comigo 30 minutos. E aí, em 30 minutos, ou você faz um trabalho muito mais intenso com os pais, para conseguir estender um pouquinho daquilo que você quer trabalhar com a criança, ou senão você vai enxugar gelo. Né? Se você não... Olha, tem uma atividade para casa, tem um roteiro do dia que precisa seguir, né? Olha, essa atividade você vai fazer assim, se ele ficar agitado, você precisa fazer isso. Senão, você acaba ensinando, mas ninguém trabalha, né? Do outro lado. Do outro lado, exatamente. E aí já vem um outro agravante, que é na escola, que nem sempre tem o acompanhante terapêutico, que, olha, gente, só abrindo um parênteses aqui, você que gosta de trabalhar com criança, você que tem uma habilidade, mas eu não vou fazer psicologia, eu não estou afim de voltar para a faculdade ou fazer a faculdade, mas eu gostaria de trabalhar, eu tenho prazer em trabalhar com criança. Assim, atendente terapêutico é uma grande oportunidade de trabalho atualmente. Não é um curso longo. Não é um curso tão caro e
a necessidade de atendentes terapêuticos hoje é gigante, né? Conseguir gente boa. Eu já vi atendentes terapêuticos que vai para a casa da pessoa ficar lá com a criança, mexendo no celular e não faz nada. Então, assim, se for um bom atendente terapêutico, não falta oportunidade. Assim, uma grande porta aberta para quem ama essa realidade, né, de trabalhar com criança. Eu sou suspeito a falar porque eu trabalhei com criança desde a adolescência e, assim, sou apaixonado por trabalhar com criança. Principalmente quando você pode levar um caminho para aquela criança, para que ela possa se desenvolver, né? Bom, a gente falando sobre essa questão do diagnóstico em adulto, me trouxe aqui o efeito Pigmalião, que é aquele que você age porque vê o outro agindo. E aí eu achei interessante você falar, quando vai diagnosticar um adulto, precisa voltar na infância dele, o que conseguir trazer lá da primeira, segunda, terceira infância, porque a gente vai aprendendo a lidar com o mundo. Eu não gostava de falar, mas depois que eu cresci, eu tinha que falar com o chefe, eu tinha que falar com o cobrador do ônibus, eu tinha que falar com as pessoas que passavam por mim, e começa a falar, mas para ele fala. É um autista, mas para ele é um transtorno, né, por fazer aquilo. E aí existe esse efeito que precisa ser investigado pelo psicólogo ou pelo neuropsicólogo, né, que faz essa avaliação, para saber se ele está agindo assim como um efeito do crescimento da sociedade ou se ele realmente não tem problema de comunicação, que não é um padrão, né? Os sintomas do autismo variam de pessoa para pessoa, não é? Sim, variam. Por exemplo, a questão do autismo em adultos. A gente vê um dos maiores exemplos de mascaramento, que é o masking, né? Que isso ganhou realmente muita atenção dentro dos estudos do autismo por conta da quantidade de pessoas que foram diagnosticadas na fase adulta. Normalmente, esse masking ele é muito observado em meninas autistas, né? Porque envolve a questão da empatia, que acaba sendo maior no cérebro feminino do que no cérebro masculino. Então, de observar e tentar se adaptar ao ambiente. Então, a mulher parece ser mais resiliente para algumas coisas, né? Então, nisso, comunicação, se socializar, repito, por mais que haja um trauma dentro, um esforço gigante. Interno, ela vai se virando, né? Ela tenta lidar daquela forma. Então, esse masking, esse mascaramento que há envolvido ali, ele faz com que realmente a pessoa possa chegar tranquilamente aos 50 anos de idade, sem nunca, de fato, pessoas externas observarem, de pontuar assim uma coisa ou outra, por exemplo, ele realmente é muito tímido, ou ela é super calada, ou ela é muito falante, ou ela tem interesses restritos, né, por exemplo. Então, eu acho que o que marca muito são as estereotipias, né? Quando é o movimentar das mãos, é o andar na ponta do pé, é o ficar pulando o tempo inteiro. Essas são marcas que chamam muita atenção. Muita atenção, exatamente. Aí, a gente, quando não tem essas estereotipias, o silêncio ou falante de... Nossa, você é muito extrovertida. Como é que você se comunica bem? Aí, como vai cair a ficha? Caramba, tem o TEA, né? Aí a gente se depara com duas questões. Ou é o diagnóstico ou é a rotulação. Porque agora parece, e eu ouço muito, agora é moda ser autista. Gente, o autismo não é uma doença, mas não é um transtorno divertido. Não, é um transtorno que traz prejuízos para a vida. Ele traz comorbidades significativas, né? Muitas, inclusive, por exemplo, de pessoas que... eu tenho pacientinhos que precisam fazer a troca de medicações, e são medicações muito fortes, que causam efeitos colaterais bem pesados, né? Bem pesados, a cada 6 ou 8 meses, porque realmente aquilo foi para lidar com, por exemplo, o TDAH, que está associado ali ao autismo, mas começou a prejudicar, por exemplo, o sono da criança, ou começou a gerar uma compulsão alimentar, como é o exemplo
Me fugiu o nome da medicação aqui, que é uma das medicações mais utilizadas do autismo no TDAH. Então, assim, é um transtorno... É o Atenta? É o Atenta, exatamente, o Atenta. Ele traz, assim, os efeitos colaterais que são muito prejudiciais, mas entre, por exemplo, a criança ter uma noite de sono movimentada e ela, de fato, conseguir concentrar e sentar e fazer alguma coisa, ali no dia a dia é melhor. Existem casos, né, Gabi, de pacientes que eram nível 2 de suporte de TEA e com o método ABA foi para nível 1. Sim. Isso é muito comum acontecer, né? Muito comum. O caso da criança que eu acompanhei mais tempo, ele estava no nível 3 de suporte. 3 de suporte, mesmo sendo uma criança que verbalizava, mas ainda assim ele verbalizava, porém não tinha uma comunicação funcional. Era uma criança que, além da dificuldade... Ele balbuciava muito? Exatamente. Além, assim, a questão da comunicação, a maior dificuldade que ele tinha era que o processamento cerebral encaixasse, por exemplo, dele compreender que ele precisava olhar para a pessoa, pensar, relacionar o pensamento com o que ele queria, de fato, questionar e fazer uma pergunta ou simplesmente dar uma resposta. E essa criança, ela fazia 40 horas semanais. 40 horas semanais. 40 horas semanais de intervenção. E aí, por isso que eu digo que as pessoas falam assim, tá na moda ser autista, é bonitinho ser autista. A criança ficar 40 horas em terapia semanalmente é praticamente o tempo de trabalho. É uma carga horária, sim. É uma carga horária de trabalho, pela CLT. Sim. É uma carga horária. São 8 horas por dia. E não é só a criança que fica, não, porque os pais têm que ficar ali junto. Sim. Vai deixar a criança lá e ir embora? Exatamente. Né? E aí compartilha desse bom resultado, né? De nível 3 ele passou para qual? Para nível 2 de suporte. A criança, uma das primeiras coisas que a gente precisou trabalhar foi ensinar o básico, como sentar, compreender que ele precisava sentar, compreender que ele precisava parar com as ecolalias para, de fato, fazer uma pergunta, um questionamento ou solicitar alguma coisa que ele estivesse precisando. Ecolalia é quando a criança fica repetindo aquele trechinho da palavra. Não é nem a palavra inteira, às vezes é só uma sílaba. Ela fica ali repetindo, e a gente chama de ecolalia, porque a criança não consegue se comunicar e a outra pessoa não consegue compreender. Não consegue. Às vezes pai e mãe entende. E aí fala assim, que bonitinho. Né? Pequenininho, é bonitinho, como crianças que às vezes têm a língua presa e falam assim, chapate, chapo, chaí, que bonitinho, tem a língua... Mas depois que cresce, se não for para fono, vai ser uma luta para conseguir resolver. Exatamente. E por isso que esse diagnóstico, quanto antes, quanto mais cedo, melhor. E quanto antes começar as terapias possíveis e necessárias, melhor para a criança, porque ela vai ter uma garantia de uma independência mais rápida ou uma independência possível. Sim. Né? O tempo vai ser daquela criança, mas existem marcos que mostram que está dando certo. Né? E aí ele passou para nível 2, vocês conseguiram lidar com essa ecolalia, conseguiram fazer com que ele raciocinasse entre o que eu quero, o que eu estou fazendo, a minha expressão física e o meu pensamento? Sim, uma das primeiras partes ali, ênfase inicial do tratamento com essa criança era trabalhar a questão do comportamental e dessa comunicação, de trazer com que ele criasse funcionalidade para essa comunicação, para ele compreender de fato o que a gente pedia para ele, fazer solicitações. E aí ele foi uma criança que se alfabetizou sozinho. Ele tinha altas habilidades? Ele não tem diagnóstico de altas habilidades. Essa que era a questão, que era o maior impacto. Porque, por exemplo, era uma criança que não conseguia olhar para você, direcionar o olhar para você por 10 segundos e falar, Anderson, você está bem? Mas ele gravava, por exemplo, músicas que ele ouviu uma única vez ou livros inteiros. De falar, de contar a história inteira para você. É mesmo? Depois de uma única leitura. De falar trechos e de... Falar trechos palavra por palavra, assim, alguns trechinhos? Isso, sem errar. Uau! Além de algumas outras coisas, assim, uma das mais impactantes,
que ele tem dessas habilidades dentro do TEA é de, por exemplo, falar qualquer dia da semana de anos aleatórios. Por exemplo, eu nasci dia 5 de julho de 98. Aí um dia ele me perguntou, você nasceu que dia? Eu falei a data. Ele, você nasceu num domingo. Oi? Aí eu, ok, domingo. Aí eu fui lá, peguei o calendário e fui procurar. Porque a gente mesmo não sabe. Eu já vi umas 5 vezes e esqueço. Sim, de falar... Da minha assim, data. Não, de fazer um cálculo mental, assim, que até hoje eu tento compreender como que ele faz isso. Mas, assim, de perguntar, Anderson, que dia que você foi para a faculdade, no dia que o ônibus furou, por exemplo, o pneu? E aí você falar a data e ele falou, isso foi numa terça-feira. E você ir lá e descobrir. Então, assim, tem habilidades, né? Essa criança apresentava habilidades absurdas para algumas coisas, mas para coisas muito simples de não conseguir. Então, Entendi. assim, além da questão da dificuldade motora, que é uma coisa que ele leva consigo até hoje, tanto a coordenação motora grossa, quanto a coordenação motora fina. Então, a motora grossa tem a diferença, né? Porque a motora fina é aquela que você consegue pinçar com os dedos, exatamente. né? Você pega um lápis, você pega algo pequeno e você coloca, né? Você vai pegar uma pipoca para comer a pipoca, né? Isso é a motora fina. A motora grossa, ela já tem os movimentos mais bruscos, maiores, né? Pegar uma caixa, pegar uma caneca, são são esses movimentos que vai aprendendo. Sim. Isso tudo é aprendido. Tudo é aprendido, exatamente. São coisas que estão completamente ligadas à primeira infância, primeira fase ali dos 0 aos 3 anos de idade. E aí, normalmente, quando há um prejuízo por um transtorno ou por uma doença, ele se apresenta justamente nessa fase. E aí, isso gera essa dificuldade por toda a vida. Então, por exemplo, essa criança atualmente ela tem 10 anos, é um menino, ele tem 10 anos, mas ele ainda apresenta a questão da dificuldade motora. Então, por anos, ele precisou de adaptador. Um dos exemplos na questão da alfabetização. Com 5 anos, ele já lia assim, palavras e palavras de dicionário, de jornal, e de lembrar e de procurar, tem interesse de procurar. Porém, ele não conseguia escrever o próprio nome. E é um nome simples, sabe? Não é um nome extenso, com letras simples. Então, são pequenas dificuldades que chega a ser doloroso para a gente observar naquela criança. Imagina. Uma criança que tem todo... E aí, com muita intervenção. Intervenção de fono, de TO, de psicólogo, né? Que acabava sendo profissional e ficava mais tempo. E também a questão da família. A família é essencial e fundamental durante todo o processo. Porque, por exemplo, o trabalho de um AT, de um assistente terapêutico, ele precisa ter todo o espaço de casa para fazer. Então, ele ensina a questão das AVDs, que são as atividades de vida diária. Então, ele ensina coisas básicas para a criança, desde escovar o próprio dente, desde lavar a própria mãozinha, depois de fazer alguma atividade, a fazer coisas que são mais complexas, como, por exemplo, hoje você tem essas atividades. Então, primeiro você monta uma rotina para você se organizar. Depois você desce com os materiais e aí você faz, de fato, aquela atividade. Depois você faz o intervalo. Ou lembra que você tem determinado tempo de mesa para se organizar. Se por acaso você perceber que você está ficando irritado ou que você vai ficar chateado em algum momento, pede um intervalo antes, para isso não acontecer. Então, é todo um processo, são passinhos ali de formiguinha, muito lento, mas que quando você... Vai construindo, Vai construindo, né? Exatamente. E é você construir um sujeito dentro de um sujeito que já existia, sabe? Então, acompanhar esses processos é uma coisa linda. É dolorosa quando você vê que a criança, por exemplo, trabalhou e tem anos de intervenção, mas por uma coisa muito simples como ganhou um pirulito e aí o pirulito caiu no chão. A criança desencadeia em todo um comportamento e desregula e ela chora e ela não consegue manter ali. A gente pensa assim, muitas coisas que acontecem na nossa vida, vêm muitos pensamentos na nossa cabeça. Né? Eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, então a gente trabalha muito focado no pensamento, porque ele é um gerador, né, de muitas coisas, embora influenciado também, mas a criança com autismo, ela também tem excesso de pensamentos.
E aí, o pirulito caiu. Aquilo para ele é uma terceira guerra mundial. Porque era o sabor que ele gostava de sentir, que não vai sentir mais. É como se acabasse, se tirasse o chão. Sim. Ah, mas é muito exagerado, isso é palhaçada, isso é birra, isso é malcriação. Aí entra a necessidade de profissionais para orientar. Porque se for birra, você vai ver que ele faz isso por questão de um objetivo. Se for crise, pode não ter objetivo claro, mas é o excesso de estímulos, é a catastrofização que é colocada ali na cabecinha dele, que ele precisa saber lidar. E aí entra o psicólogo para fazer esse equilíbrio. Sim. Né? Muito interessante a questão de, levanta a mão, fala assim, vamos fazer uma pausa. Ele se reconhecer. E isso é um ponto que é impressionante da gente focar. Por quê? É importante da gente focar. Há uma taxa muito grande de pacientes com TEA que tentam suicídio. Porque ninguém compreende, se sente sozinho, isolado, tem excesso de estímulos, excesso de pensamentos, excesso de sensações e às vezes não consegue se perceber. Peraí, eu tô mal. Sim. A gente, quem não tem um transtorno do neurodesenvolvimento, tem dificuldade de conseguir reconhecer a raiva, nervoso, agitação. Parece tudo a mesma coisa e não é. Se a pessoa atípica tem dificuldade em entender tristeza, angústia, melancolia e depressão. Todo mundo fala assim, estou deprimido. Tá bom, está 6 meses com essa sensação, foi diagnosticado por um psiquiatra. Se não foi, então tem que investigar. Mas é fácil a gente falar. Agora imagina para alguém que não consegue perceber isso, não ter orientação, como é que lida no meio de uma crise? Tem como dar uma pausa de 10 minutinhos? Eu posso sair? São coisas assim que vão ajudando também ele a se perceber, né? Sim, tanto como sujeito, como compreender que realmente é uma das coisas, né, que a gente consegue ali trabalhar com a criança. Ele compreender que há um impacto muito grande do ambiental, né, de, por exemplo, a criança está dentro de casa, é um ambiente controlado, é um ambiente seguro para ela. E aí, de compreender que, por exemplo, eu não quero fazer essa atividade agora. Então, certo. Ele tem o poder de escolha ali, de optar por fazer em outro momento, por subir por 4 ou mudar de ambiente, se, por exemplo, na sala está sendo desconfortável para ele, já em um ambiente diferente, como a questão da escola, se é um espaço que não há aquela adaptação, se ele não tem o suporte adequado ali, a criança entra em crises terríveis. Sim. Assim, de se autolesionar, de machucar realmente quem ele está, mesmo que aquilo não seja intencionalmente, porque as crises do autismo são crises que muito disfuncionais, tanto para a criança em si, quanto para a turminha, sabe? Pois é. Eu tenho um paciente que ele é TEA e ele chegou para mim com uma situação de muitas brigas na escola. Tudo era briga. Batia, né, quebrava coisas e tudo mais. E aí, durante o processo, eu vi que na escola, ele estuda numa escola pública, que não tem acompanhante, ele está no 7º ano, uma troca de professores constante na sala de aula, porque o 7º ano é a antiga 6ª série, então é um professor para português, um para matemática, um para história. Os professores não preparam aulas específicas, conteúdos específicos para ele, então ele fica alheio, perdido. Sim. E tem as implicâncias, os famosos bullying. É o maluco, é o autista. E aí ele partia para cima. Além da agressão, né, de palavras, ele tentava se defender. Fora as crises. E aí eu falei para ele o seguinte, faz o seguinte, quando você não conseguir mais aguentar ali, pede para sair da sala e anda no pátio. E ele começou a fazer isso. Começou a ir para o pátio para andar. Porque ele falava assim, não, quando eu ando, eu relaxo. Eu fico mais calmo. Eu falei assim, então faz isso. Vai para o pátio e fica andando, porque pelo menos ali você vai se equilibrar novamente. Enfim,
nem todas as crianças têm um AT, nem todas as crianças têm um monitor ou têm um mediador, né? E a gente precisa saber ir lidando com aquilo que a gente tem na mão. Sim. Agora, se perceber é um processo. Se perceber agitado, se perceber com raiva, isso aí é o que a psicologia oferece. E a gente fala assim, mas o meu filho não tem depressão para ir para psicólogo. Ok, que bom. Mas se ele é uma criança com TEA, a psicologia pode ajudar a ele se entender para lidar com essas sensações. Porque uma vez eu fiz uma palestra para pais de crianças autistas e eu exibi um vídeo que traduzia ou transmitia o incômodo visual e auditivo simultaneamente. Eu falei assim, agora isso é ruim, a gente conseguiu ficar nem 3 minutos. Foi um trecho de um vídeo, de um filme que foi retirado da internet e do filme em si, porque aqueles que sofriam de epilepsia tinham crise quando assistiam. Sim. E o som era o som mais ensurdecedor que existe. Beleza, eu juntei os dois e mostrei. E aí eu falei assim, olha, a gente não conseguiu ficar 3 minutos. Agora imagina o seu filho 20 horas acordado, tendo esses estímulos visuais, auditivos, às vezes táteis. E como é que ele vai reagir? Né? Mas ele é muito agressivo. Por que ele é agressivo? Essa é uma questão que o ABA obriga a gente a fazer. Por que ele age desse jeito? O que aconteceu antes, durante e após? E aí você consegue traçar o mecanismo que ele funciona, não é? Sim, uma das principais estratégias utilizadas no ABA desde o início do primeiro contato com esse paciente é uma estratégia chamada quadro ABC, que é uma pesquisa realmente baseada nesse comportamento. Então, a gente não media só o comportamento. A gente percebe o que foi o antecedente daquele comportamento. Então, o comportamento da criança foi bater. A gente não investiga e não tenta mudar, obviamente, só o bater da criança. A gente faz uma investigação de qual foi o antecedente, o que influenciou para que ele chegasse no comportamento de bater de fato e a consequência desse comportamento. Como que foi a reação após esse comportamento ser exibido. Então, aí a gente puxa desse nicho principal. Se são comportamentos inadequados, comportamentos disruptivos, como a questão do bater em si, e para trabalhar esses antecedentes, porque os antecedentes eles são mais importantes do que, de fato, a consequência daquilo. O fato, né? Sim, porque a gente precisa alterar. Bateu por quê? Bateu por quê, exatamente, de fazer esse questionamento. Então, por exemplo, quando é dentro do ambiente escolar, como a questão da criança que agride o coleguinha porque a gente tenta compreender. Foi um bullying? Foi porque o colega já dá simplesmente só aquela olhada para ele e ele já associou que aquilo, todas as vezes que que o colega dá aquela olhada é porque ele falaria aquilo para ele, só que ele não falou. Então, a gente vai atrás Na TCC, a gente chama isso de leitura mental, né? Olhou ali, vai me chamar de... Sim, eu já captei o que você quer. Então, o ABA, ele faz isso e aí ele dá essa... A gente nunca tenta modificar um comportamento simplesmente falando, não. Não faz mais isso. Não faz mais isso. Como se fosse adiantar. Exatamente, porque para o autista, né, para o neurodivergente, funciona realmente coisas concretas. Não adianta só eu sentar com a criança, vamos supor que eu pegue uma criança de 3 anos e aí vai explicar para ela por que ela não pode morder o coleguinha, por que ela não pode bater no irmão. A criança simplesmente não vai compreender, não vai conseguir compreender. Então, eu tenho que trazer de forma mais concreta para aquela criança. Eu sento com ela ou eu deito com ela e eu explico. Você não pode bater no seu irmão porque tem outra coisa que você pode substituir. Então, a gente oferece um comportamento substituidor. Sim. Por aquele comportamento. Então, por exemplo, a tia não pode bater, mas pode fazer o quê? Você pode pedir licença, você pode pedir ajuda do pai ou da mãe. Você pode simplesmente sair do local ou pegar alguma coisa. Quer bater no irmãozinho? Não faz isso, mas assim, aperta ali algum brinquedo sensorial. Então, a gente vai dando realmente opções para essa criança. Isso não é muito diferente, por exemplo, de um adulto funcional durante o dia a dia.
Obviamente não dá para você socar a cara do seu chefe ou do seu gerente em situações que você adoraria. Você encontra realmente comportamentos, você encontra ali opções substituidoras para aquilo, para você de fato não chegar à conclusão daquilo que você... Alguém te fecha no trânsito e fala assim, agora eu vou meter o carro mesmo ali para amassar. Você vai tomar um prejuízo e vai dar um prejuízo. Sim. Não vai chegar a lugar nenhum bom. Chega a uma tragédia, talvez. Agora, esses mecanismos, né, essas atitudes, ações, comportamentos substitutivos, eles são feitos aos poucos e são ensinados na clínica, com o psicólogo ou psicóloga, e são trabalhados em casa. Em casa, exatamente. E aí a gente volta para o início da nossa conversa, que é quando os pais relutam para aceitar o diagnóstico do filho. Às vezes a mãe aceita, o pai não. Sim. Eu conheço casos de a mãe quer dar o remédio e o pai não. Isso é bobeira sua, ele não tem nada. E aí, enquanto a gente estava conversando, até no primeiro bloco, veio na minha cabeça uma situação. Uma criança com síndrome de Down, ele é visto por toda a família como uma criança que precisa de cuidados, precisa de remédio, precisa de tratamento. Uma criança com autismo, às vezes fisicamente, não tem nada que comprove. E aí muitos falam assim, não tem nada, ele é normal. E aí é relutância, né? Porque, mas não dá para ver nada, o rosto é normal, ele faz as coisas, ele come, ele... Quando não tem algo físico, as pessoas desconsideram. Sim. E aí muitos pais fazem isso. Mas agora, para a gente já estar quase no finalzinho, existe esperança, existe formas de trabalhar, de ajudar. Até aquele que não tem condições de custear um tratamento com ABA. Gente, não estou falando para você procurar no YouTube profissionais para você aprender ali e sair aplicando como terapeuta. Não. Mas como pai, como irmão, como avô, tio, não custa nada pegar ali algumas dicas, seguir profissionais que vão ensinar a lidar com essa realidade, para saber o que fazer e amenizar. Porque a gente pensa assim, não, ele não entende nada, mas sofrer ele sofre. Sim. Não é? E assim... a gente pode contribuir. Agora, quando a gente fala, o diagnóstico não define o indivíduo, não determina quem ele é uma porta de esperança para que a criança possa receber o tratamento e possa ser ajudada. Sim. Nessa busca toda, infelizmente, nem todos conseguem. Mas existe hoje, a gente já tem evidências de que não só o ABA, mas o tratamento. Mas o psicólogo lá que atende o meu filho não tem ABA. Ok, mas só o tratamento que ele já pode oferecer já vai contribuir. Nem todos têm a especialização, nem todos têm o conhecimento, mas tem muitos profissionais, o fono não é ABA. Ok, mas ele vai conseguir fazer alguma coisa com aquela criança. E é dessa forma que a gente percebe que os pais precisam entender que não é o fim da história, mas uma outra maneira. Essa criança que você acompanhou desde de pequena e hoje, já tem o quê? 10 anos que você 10 falou? anos. Uhum. Você vê existe uma criança hoje com 10 anos que é diferente da que você começou a tratar. Completamente, completamente. Tanto nos ambientes que ela frequenta, a relação dela com a família, com os pais, é uma relação que... de fato, afloresceu. Mudou completamente. Olha que uma legal. Criança que, inicialmente, tinha um vínculo muito grande com profissionais e aí foi necessário fazer um desmame desses profissionais para que ele conseguisse, inicialmente, o tratamento dessa criança era pensado em dar qualidade de vida para ela. Uhum. Então, por exemplo, é uma criança que tem muitas dificuldades. Então, a gente vai ensinar o básico para ele ter qualidade de vida. E aí, depois que a gente viu que o tratamento avançou e que, de fato, ele adquiriu habilidades para se ver como um sujeito no mundo... E às vezes, são coisas que você fala assim, nossa, é bobeira. Ensinar a colocar uma água no copo... No copo, sim. Isso é bobeira, talvez para você que foi naturalmente. Sim. Viu, pareou com alguém fazendo, fez igual, deu certo. Mas para quem não consegue fazer por si só... é um processo. É um processo, exatamente. E, assim, quando se pensa numa pessoa para dar realmente
para utilizar a terapia, para trazer só qualidade de vida para ela. E aí você percebe que durante esse processo, ela de fato começa a adquirir habilidades. Ela já tinha essas habilidades ali o tempo todo, só precisava ser estimulada e desenvolvida. E é uma pessoa que você olha e fala, não, ele tem capacidade de casar um dia, ter uma família, de fazer uma faculdade, de viajar, de ter a profissão realmente dos sonhos. Então, isso é uma coisa linda de se ver. Sim. E assim, não isso é impossível. Muda a história. Olha, Gabriele, muito obrigado pela sua presença. Passou muito rápido. Tem tantos assuntos, eu não entrei em quase nada do que eu planejava, porque a gente vai conversando e é uma realidade intensa e imensa para falar sobre neurodivergência. Mas quem quiser acompanhar, seguir e falar contigo, até para ter orientação, contratar, qual é sua rede social? Você vai pelo Instagram ou vai pelo WhatsApp? Qual que você utiliza mais? Pelo WhatsApp, só que meu número está desatualizado. É mesmo, que agora você veio para o Rio, né? Tem que mudar. Eu preciso mudar Tem que mudar tudo, mas isso. o Instagram consegue falar com você? O Instagram, sim. Então vai lá, manda pra gente. O meu Instagram é gabrielenunes.pc. Gabriele com 2 L's e um Y. E um Y. Ou meu Instagram pessoal, gabinunes_05. Tá aí. Gabriele, muito obrigado. Sucesso agora com a sua chegada no Rio, que muitas crianças possam ser alcançadas pelo seu trabalho, pela sua dedicação e seu amor aos clientinhos, como você fala. E você de casa, você pode me seguir lá no Instagram, Anderson Nascimento Oficial. Vai ser um prazer tirar dúvidas e falar sobre essa área que eu sou fascinado. Obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui hoje. Foi muito boa essa conversa, espero que você tenha gostado. Aproveita para compartilhar e divulgar para aquelas pessoas que você percebe que, poxa, não está aceitando bem o diagnóstico do filho, acho que precisa se ligar, precisa, né? Então, envia para ela esse programa aqui. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Eu espero você no nosso próximo programa, hein? Esse foi mais um Psicologia e Propósito.